Bom, então esta revolução que eu disse que é a mais rápida e radical da humanidade não pode ser confundida apenas com a digitalização de processos. Obviamente que a transformação digital começou com a digitalização de processos, mas hoje é muito mais do que isso. Na realidade, nós estamos a falar de outra natureza de processos. Estamos a falar de uma nova gestão, estamos a falar de uma nova economia, de novos modelos de negócio e outras formas de se relacionar com o cliente e de uma nova sociedade, não é? Nós sabemos que hoje os governos podem ser eleitos através das redes sociais, as famílias podem ser constituídas através das redes sociais e basicamente o que faz a grande diferença entre a simples digitalização de processos e a transformação digital propriamente dita é esta nova mentalidade, o Agile Mindset. Então podemos dizer que estamos perante uma transformação que é simultânea e digital. O Frederico Trajano, do Magazine Luiza, e o Andrea Lório, da L'Oréal, eles são muito claros quando dizem que a transformação digital é, sobretudo, uma transformação de pessoas. Muitas vezes nós reduzimos a transformação digital à difusão de tecnologias dentro de uma organização ou de uma sociedade. Obviamente que as tecnologias vêm maximizar a eficácia e eficiência desses processos e desses modelos de gestão. Mas, acima de tudo, nós estamos a mudar mentalidades e estamos a mudar atitudes. E essa transformação de pessoas que eu gostava que vocês retivessem de tudo que eu hoje vou dizer. Então, o que é isso do Agile Mindset? Hoje o Agile virou uma buzzword. Quantas vezes nós ouvimos por dia falar que tudo é Agile? Os políticos falam em políticas Agile, os gestores em gestão Agile. Até os radialistas falam que o trânsito está hoje mais Agile. E às tantas já se perdeu o significado original do Agile, que foi definido no manifesto do Agile em 2001, que foi criado exatamente pelos gestores de projeto como um conceito que permitia desenvolver projetos mais rapidamente, com menos retrabalho e errando mais rápido e também corrigindo mais rápido. Muitas vezes ouve-se falar Agile como qualquer coisa que é rápida. E o Agile não é necessariamente mais rápido. O Agile é aquele que exige menos esforço para ter mais resultado. Eu gosto de citar o Churchill, o estadista inglês da Segunda Guerra Mundial, quando ele dizia que, quando ele escrevia uma carta mais longa, obviamente na época ele não escrevia e-mails, só escrevia cartas, não é? Ele terminava sempre dizendo o seguinte, nessas cartas mais longas: e peço desculpa por não ter tido tempo de escrever uma carta mais curta, porque dá muito mais trabalho a ser sintético do que ser prolixo. Da mesma forma que dá muito mais trabalho a ser simples, não confundir com simplório, do que ser demasiado complexo. Então, o que é que nos diz o Agile Mindset? Diz-nos que o Agile é, sobretudo, uma cultura baseada na alta performance, na alta qualificação, no empoderamento, simplicidade e flexibilidade, onde nós vamos priorizar as pessoas
pessoas e a cadeia de valor em relação a processos e ferramentas. Quantas vezes eu ouço as pessoas que querem dedicar-se ao Agile exigirem processos e ferramentas em vez de exigirem mentalidades novas e o conceito de cadeia de valor aplicado nas organizações. Ele fomenta a diversidade e cria ambientes interativos e colaborativos, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui no nosso workshop. Vocês vejam que o grupo é muito diverso em termos de formação, de experiências profissionais e até de nível etário, e isso naturalmente que é o ambiente apropriado para desenvolver depois uma cultura agile. Ele promove a flexibilidade e a simplicidade. Ele cria pequenos ciclos de gestão com entregas frequentes e rápidas. Ele promove times de alta performance, multi-skills, auto-organizados e empoderados. Envolve os clientes em todas as etapas da inovação que nós vamos desenvolver e torna os erros numa oportunidade de aprendizagem compartilhada. Isto é muito importante porque os erros são muito bem-vindos na cultura agile. Ao contrário das culturas tradicionais em que as pessoas escondem os seus próprios erros, aqui o erro é sempre pretexto para uma aprendizagem compartilhada com os seus companheiros de squad. E naturalmente visa incentivar. Diga? Alguém falou? Não. Isso visa incentivar a inovação e as soluções disruptivas. Bom, se nós estamos a falar de uma nova cultura, se nós estamos a falar de uma nova organização do trabalho, de um novo modelo de liderança, quem cuida da cultura, da organização de trabalho e da liderança nas organizações é o RH. Então, nesse caso, o RH deve ser, de facto, o curador do Agile Mindset. Isso raramente acontece. Geralmente são as pessoas de TI, porque são aquelas que estão na origem do modelo Agile e, sobretudo, do Agile aplicado à gestão de projetos. Quando o Agile é tido como uma cultura, como uma organização do trabalho e liderança, naturalmente o RH devia ser o curador dentro da empresa. E se dissermos que o Agile Mindset é o que faz a diferença entre digitalização de processos e transformação digital, então o RH devia ser o pioneiro da transformação digital dentro das organizações. Isso quase nunca acontece, não é? Geralmente é finanças, é marketing, é vendas, etc. E o RH aparece em último lugar da transformação digital das organizações. Do meu ponto de vista, isso acontece porque as pessoas perderam um pouco o conceito original do Agile Mindset. Pedro, temos temos duas pessoas que perguntam aqui, o Fábio Bordim e depois o Ari. Fábio? Minha pergunta, desculpa a interrupção, mas só para aproveitar o momento, né? Empresas que tenham um setor voltado ao planejamento estratégico, poderiam ter nesse setor a difusão da cultura Agile por meio do apoio do RH, ou mesmo nessas empresas o RH deveria, no seu entendimento, ter a tutoria aí do projeto, do processo, né? Repare, quando eu estou a falar de curadoria, é que o RH deve ser o cuidador, aquele que faz com que as outras áreas dediquem a importância e a capacitação necessária para poder essas outras áreas serem efetivamente protagonistas da transformação agile e digital. Então, eu não consigo imaginar dentro de uma organização nenhuma área que se exclua deste papel de serem protagonistas da transformação digital. Sim. O papel do RH é aquele que nos a serem protagonistas da transformação digital, mas não tem a responsabilidade, digamos assim, de promover a cultura agile. Isso é uma responsabilidade coletiva de toda a empresa.
o RH estimula os outros a assumirem essa responsabilidade. Obrigado. Ari? Depois a Paula. Ok. Pedro, em função da minha formação, atuando há décadas na área aí de gestão corporativa, a questão de conformidade do compliance é muito forte. E então a pergunta é a seguinte: como trabalhar a questão do pensamento, do comportamento agile e da dificuldade de você fazer observar a conformidade ou compliance por mudar muito também, porque você obedece legislações das mais variadas e representativas, né, de cunho nacional e até internacional. E isso é tão verdade que hoje, numa apresentação que o Francisco fez no Brasil 5.0, de todo o conteúdo, o contexto, a pergunta ao final foi muito apropriada. Como trabalhar a governança disso tudo? Ou seja, como cumprir conformidades fortes, rígidas, e você, ao mesmo tempo, conseguir incutir na cabeça de todos os profissionais da organização que se observe, se cumpra legislações as mais variadas, enfim, normas, etc., e, ao mesmo tempo, tenha esse comportamento, esse pensamento em prol da simplicidade, do simples, como foi dito aqui. Ou seja, isso é um pouco conflitivo ou eu estou complicando? Não, Ari, a sua questão é extraordinariamente pertinente. Aparentemente, existe um certo paradoxo entre o rigor, digamos assim, do compliance, a autonomia e a liberdade do Agile. E eu digo aparentemente porque nós podemos sempre criar um ambiente de inovação, de criatividade, de autonomia e criar dentro desse ambiente alguns sprints. Eu, à frente vou explicar o que é que isso significa. Sprints são milestones, são metas intermediárias, digamos assim, onde nós medimos os progressos. E esses sprints podem, esses sim, serem relativamente rigorosos para atender aquilo que são as obrigações legais. Obviamente que as questões do compliance, e você, Ari, sabe com certeza isso muito melhor do que eu, muitas vezes já atingiram níveis de burocracia dentro das organizações que têm mais de negativo do que de positivo, não é? Às vezes, para não permitir que alguém roube uma caneta na organização, se perde um negócio de milhões pela forma, digamos assim, limitada e estreita de autonomia que depois as pessoas dentro da organização têm. Obviamente, falando dessa compliance mal aplicada, eu diria que o Agile é paradoxal, é contraditório. Mas esse conceito de compliance também já não é bem-vindo nas organizações, independentemente do conceito de Agile ou não. Mas é possível conciliar os dois desta forma, dando autonomia e livre iniciativa às pessoas do squad e criando alguns sprints mais rígidos, digamos assim, onde se faz a validação desse trabalho mais criativo para saber se eles estão obedecendo ou não aos regulamentos e à legislação. Obrigado. Paula? Olá, minha dúvida é com relação ao slide anterior, que mencionou o envolvimento dos clientes. Queria saber em qual momento envolver e como envolvê-los. Bom, no conceito do Agile Mindset, o cliente
deve estar sempre representado em todos os momentos do squad pelo Product Owner. Product Owner é aquele que defende os interesses do cliente no grupo de inovação ou no grupo de projeto. Portanto, é aquele que representa as dores do cliente ao qual o squad tem que dar uma solução. Então, a participação do cliente interno ou do cliente externo deve estar presente em todos os momentos do desenvolvimento do Scrum no squad. Ok, Paola? Ok, muito obrigada. Obrigado a você. Robson? Obrigado, Francisco. Eu só queria fazer 2 comentários. Esse da Paola foi interessante o que ela colocou, né? Então, eu queria trazer um exemplo. A Amazon, por exemplo, eles têm como parte da cultura deixar uma cadeira vazia na sala de reuniões como um proxy para representar o cliente. Então, em todas as reuniões do comitê executivo da Amazon, coisas importantes, existe uma cadeira aqui representativa do cliente, como o cliente enxergaria essa questão. Então, esse é um ponto importante que o Pedro colocou e que a Paula levantou, né? E aí, eu queria só voltar no ponto que o Ari colocou do compliance, porque, de fato, isso assim, é anti-ágil muitas vezes, né? Mas aí, Ari, eu acho que um ponto que é importante, quando a gente está falando de transformação, é uma mudança de estado, né? Diferente de uma mudança mais simples, né? Então, quando a gente fala de transformação agile digital, é inclusive no processo de inovação. Como que a gente pode tornar o compliance mais ágil, né? E aí, certamente, entre aspectos de tecnologia, por exemplo, softwares que já estão disponíveis, por exemplo, no próprio ambiente de compliance legal e tributário e etc. Né? Então, acho que a formação de squads, como o Pedro vai nos ensinar aqui, fomentando a inovação, aplica-se exatamente para isso. Como fazer de uma forma mais ágil e ainda assim ser compliant com todas essas legislações. Né? Então, acho que essa é um ponto importante aí que você levantou para nós também. Obrigado, Francisco, Pedro. Valeu, Robson. Reginaldo? Pedro, obrigado, Francisco, pela oportunidade. A pergunta, a gente está falando aí de cultura, né? Transformação cultural da organização do trabalho. Como é que você avalia, como é que você faz uma transformação dessa no ambiente militar? Né? Então, por exemplo, a estrutura de uma organização, de uma força armada, que ela tem seu comando e diversos setores subordinados, tratando de assuntos bem diferentes, né? Um assunto mais operativo, um assunto de material, um assunto de pessoal, um assunto de assuntos marítimos, etc. Então, ciência e tecnologia. Como você... Porque você falou aí que o ideal era começar pelos recursos humanos, mas não é o que acontece e acaba acontecendo em outros setores. Isso vai acontecendo, um setor começa e acaba envolvendo toda a organização, ou vale a pena, ou seria melhor começar top-down? Qual é a sua visão em relação ao militar, né? A organização militar, por exemplo? O Agile na organização militar é, de facto, um grande desafio, não é? Da mesma forma que é na área de compliance. Mas, como eu digo, no início pode parecer paradoxal, porque a hierarquia militar e os códigos de conduta militares são alguma coisa muito bem definida e, por vezes, até muito rígida, não é? Porém, os militares, e quem me conhece sabe que eu tenho um DNA militar, porque o meu pai, o meu avô, os meus 2 tios eram militares e eu fiz 3 anos de serviço militar, então conheço bem a cultura militar. A cultura militar tem, paralelamente a essa hierarquia, uma cultura de objetividade e meritocracia que facilita muito o agile. Então, é possível ter um squad dentro, naturalmente, não num cenário de guerra, não é? Não se vai fazer dar empoderamento a
que as células de um exército tomem iniciativas diferentes no meio de uma guerra. É preciso aí uma hierarquia forte e uma cultura diretiva. Mas no seu dia a dia, por exemplo, nas ações humanitárias que as Forças Armadas desenvolvem, mesmo nas ações de pesquisa, repare, os grandes modelos tecnológicos e grandes modelos comportamentais nasceram em duas instituições típicas, as Forças Armadas e as instituições religiosas, que são aquelas onde os ritos disciplinares e a hierarquia são mais rígidos. No entanto, são aquelas onde as grandes revoluções da gestão do século XX foram mais expressivas, não é? Mesmo em campos como a psicologia, o Skinner, Bandura, etc., eram militares da Marinha, não é? E que criaram as escolas comportamentalistas da psicologia clínica e psicologia organizacional, que são das escolas mais abertas, digamos assim, mais liberais. E eles eram militares e fizeram isso dentro da Marinha norte-americana. Então, numa primeira análise, elas parecem paradoxais. Mas, porém, quando dentro desse squad se respeita, sobretudo, as competências de cada um e todos têm voz, todos podem ser contributivos e colaborativos, nós temos squads maravilhosos nas instituições militares. Claro que se nós temos alguma chefia mais zelosa da sua patente militar e não quer dar liberdade de expressão aos membros do squad, aí temos um problema, não é? Mas eu acredito que os militares de hoje, do século XXI, não têm essa arrogância, digamos assim. Pelo contrário, eles intervêm como líderes fortes, não é? Mas sempre ouvindo a opinião dos seus colaboradores diretos. Ok, Rinaldo, respondido? Muito obrigado, Pedro. Positivo. Pedro, pode seguir. Posso? Não tem mais nenhuma Bom, pergunta por então, enquanto. estava eu a dizer que a computação digital, ou seja, a transformação digital, em rigor, nasceu em 1939, com o primeiro computador digital, não é? Era um computador muito rudimentar, que resolvia apenas equações lineares e calculava uma operação a cada 15 segundos. Hoje, os computadores digitais podem calcular até 150 bilhões de operações durante o mesmo tempo. Portanto, vejam como esta revolução foi extremamente rápida e radical. Enfim, dando aqui um salto no tempo, nós chegamos à indústria 4.0, que foi um conceito criado na Alemanha em 2013, e que usava as tecnologias que ainda hoje são tecnologias de ponta, como a Big Data, a nuvem, a IoT, realidade aumentada, etc., com o objetivo de, através da automação, aumentar a produtividade, a rentabilidade e a competitividade das empresas. Mas isto da automação veio criar sérios problemas na área da gestão de pessoas, porque a automação mais substitui pessoas, né? Isto que depois o governo japonês desenvolvesse da Sociedade 5.0, que seria a utilização das tecnologias 4.0, mas com benefícios claros para a qualidade de vida, para a inclusão e para a sustentabilidade. Apareceram outras tecnologias, como o 5G, e isso permitiu que a tecnologia já não fosse usada apenas na automação para aumentar a produtividade e a rentabilidade das empresas, mas, por exemplo, aplicada à telemedicina, aos carros autónomos, cidades inteligentes, etc. E esse conceito que o Brasil 5.0 tem como conceito mais precioso, mais caro, que é uma da sociedade 5.0
baseada na transformação digital, mas com as pessoas no centro. Entretanto, a revolução já era extremamente rápida e veio a grande surpresa de 2020. Não é? Com a pandemia e com o distanciamento social que ela nos obrigou, nós mudámos mais nos primeiros 20 dias do início do isolamento social do que mudámos nos últimos 20 anos. Por exemplo, o lar tornou-se no epicentro da economia, da educação e do lazer. As pessoas passaram a trabalhar em casa, a estudar em casa, a divertir-se em casa. A economia passou a ser, sobretudo, uma economia de distanciamento social, em que as pessoas não tinham contacto físico. Isso também desenvolveu a gig economy, ou seja, a economia baseada em aplicativos. Isso, naturalmente, foi uma grande disrupção. Planos de transformação que as empresas tinham na gaveta há 10, 15 e mesmo 20 anos foram postos em prática em 20 dias e com um grau de realização, de sucesso muito grande. Mas a grande transformação ainda está por vir, não é? E é difícil nós imaginarmos o futuro. Por exemplo, a próxima época da transformação digital, muito provavelmente, é da supremacia quântica. Em rigor, nós começámos em 2019 a era da supremacia quântica, quando a IBM começou a vender o seu primeiro computador quântico como uma venda comercial. E quando nós estamos a falar da computação, nós estamos a falar de possibilidades inimagináveis. Consegue-se processar em 100 segundos o que hoje o computador digital mais avançado demoraria 10.000 anos. A internet passa a ser desenvolvida à velocidade da luz, com repetidores muito mais espaçados na distância. A própria memória, por exemplo, pode ser transplantada. Aliás, desde 2018, que já foram feitas experiências de transformação de memória. O Tiago, acho que é o único estudante que nos está a assistir. Tiago, isso não vai evitar que você se prepare para os exames e esperar fazerem um transplante de um chip do seu cérebro para não ter que estudar. Mas provavelmente nós no futuro estaremos aquilo que se pode chamar uma pessoa ciborgue, que é uma pessoa que naturalmente tem os componentes humanos, mas que tenha paralelamente componentes de natureza tecnológica. E alguns podem dizer que coisa horrível, mas hoje já temos o que é isso do marca-passo. É um componente tecnológico que nós incorporamos no nosso corpo. O mesmo se passa com próteses inteligentes, etc. Então talvez o RH daqui a 10 anos já não sejam psicólogos, sociólogos e administradores, mas neuroengenheiros, aqueles que conseguem relacionar o homem e a máquina. Então este binómio tecnologia e pessoas sempre esteve presente na transformação digital. Quando nós começámos a computação digital, na realidade a tecnologia era um mero auxiliar das rotinas que antes eram desenvolvidas por pessoas. Na indústria 4.0, a tecnologia visava substituir as pessoas. Já na sociedade 5.0, a tecnologia estava ao serviço da pessoa. Com o novo normal, a tecnologia passou a ser a base da conexão da sociedade, em que tudo é conectado através da tecnologia, incluindo este curso que nós hoje estamos fazendo. E quando chegarmos em breve à época da supremacia quântica, talvez já não tenhamos mais tecnologia por um lado e pessoas para o outro, mas pessoas com tecnologia e tecnologia com componentes humanos. Talvez que o único atributo que
continua exclusivamente humano durante bastante tempo. São as emoções e a empatia, apesar de já hoje haver computadores, através de learning machine, etc., que conseguem interpretar as nossas emoções, mas não conseguem ainda ter emoções.